Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os segredos da mente milionária. Esse é um livro do best-seller do escritor T. Harv Eker, um escritor aí muito importante na literatura de finanças, é um empresário bem-sucedido, é um palestrante e escritor, e ele escreveu esse livro aqui e revolucionou o modo de ver o dinheiro, de pensar o dinheiro, de pensar a nossa mentalidade. Então, aqui na capa do livro, ele diz assim, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Porque o modelo de dinheiro que nós aprendemos, ele vai fazer toda a diferença na forma com que nós lidamos com esse dinheiro. Então, para que nós possamos enriquecer, nos tornar pessoas prósperas, nós precisamos mudar os conceitos que nós temos acerca do dinheiro. E, para isso, nós precisamos adotar os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas, elas possuem hábitos. E esses hábitos é o que levam as pessoas a alcançar a prosperidade. Ele também diz aqui na capa que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Mas, para ele, deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Essa liberdade ela vem ao longo do tempo, né? Nós fomos ensinados que o dinheiro é para um prazer imediato. E que prazer imediato é esse? Recebemos o dinheiro, vamos ao shopping, compramos roupas, compramos tênis, fazemos lanche, vamos ao cinema, vamos para a balada. Ou seja, o dinheiro bateu na mão, nós já começamos a gastar. É assim que nós fomos ensinados, né? Pelo menos eu fui ensinado assim. Recebe o dinheiro e você vai logo gastar, já destina logo todo aquele dinheiro para satisfazer os nossos prazeres e os nossos deveres imediatos. Quando, na verdade, nós precisamos desse dinheiro que nós separar alguma parte para fazer um investimento, pensando exatamente no futuro, né? Ele diz aqui que acumulando para proporcionar liberdade. Essa liberdade, ela só virá ao longo do tempo. Vamos entrar no livro. Diz assim: certamente, pelo menos uma vez, você se perguntou por que algumas pessoas são abençoadas com riqueza, enquanto outras lutam arduamente para manter a si mesma e suas famílias. Então, geralmente nós pensamos isso. Por que umas pessoas têm tanto e as outras têm que batalhar tanto para conseguir sustentar a sua família, sustentar ali, comprar o alimento, comprar o vestuário, né? Tem muitas pessoas que nós conhecemos que trabalham muito e conseguem, assim, muito pouco do seu trabalho. Conseguem dar apenas o básico para a sua família. Então, existe alguma fórmula ou método que, uma vez aplicado, deixa você rico? Será que existe essa fórmula? Será que existe esse método? A resposta, de acordo com T. Harv Eker, um empresário de sucesso e palestrante motivacional, pode ser encontrada no modelo de dinheiro. O que é o modelo de dinheiro? É um modelo de dinheiro que nós temos, que cada um de nós, indivíduos, nós temos esse modelo na nossa vida. Só que o que acontece? Esse modelo ele é construído ao longo de toda a nossa vida, principalmente na nossa infância. Se nós vivemos num lugar em que o dinheiro era trazia felicidade, nós temos essa crença do nosso modelo material, dinheiro traz. Tivemos num lar na nossa infância em que o dinheiro era motivo de brigas, era motivo de discussões, e dinheiro era algo assim muito difícil de se alcançar. Nós vamos criar um modelo de dinheiro muito complicado, né? E a maioria dos brasileiros, por conta daquela hiperinflação que nós vivemos aí nos anos 80,
criou essa mentalidade de que dinheiro é uma coisa muito difícil para se juntar, que dinheiro é algo difícil para se guardar, né? Quem já nasceu dos anos 90 para cá, pegou aí a estabilização econômica, as suas crenças já mudaram um pouco. De 94 para cá, já passou a ser possível você juntar algum dinheiro sem que esse dinheiro se desvalorizasse do dia para a noite. Então, o modelo de dinheiro faz toda a diferença na nossa vida. Boa noite, professor. Boa noite. Então, em Segredos da Mente Milionária, ele nos apresenta... Só um minutinho aqui. Não mudou a tela ali, eu vou voltar aqui para ver se muda. Pessoal. Boa noite. Mudou a tela para vocês aí? Ou está no Certamente ali? Está no Certamente. Então, travou aqui a tela. Deixa eu passar aqui para ver. Vai voltar. Vou tirar da exibição e vou botar de novo. Muito bem. Em Os Segredos da Mente Milionária, o autor incita a mudar nosso plano pessoal e reprogramar a maneira como pensamos. Ou seja, mudar o nosso mindset. O que é mindset? A nossa programação mental. Então, durante toda a nossa infância e durante toda a nossa vida, nós temos uma programação mental. Só que essa programação mental ela pode ser mudada, né? Tudo que nós aprendemos na nossa infância, nós podemos mudar aquilo que foi colocado na nossa cabeça. Geralmente colocado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos colegas, ou seja, por todos aqueles que estão à nossa volta. Então, sentimos e agimos para ganhar o domínio de nossa riqueza, alcançar a liberdade financeira e levar vidas mais significativas. Então, o nosso mindset ele vai fazer toda a diferença na nossa vida, nossa forma de pensar a respeito do dinheiro. Olha só, mais interessante esse slide aqui. Ele é o modelo de dinheiro. Ali à direita é um modelo da pessoa que pensa assim, não posso comprar isso. Ele vai ver, está sem dinheiro nos bolsos, né? O rapaz ali enfia a mão no bolso, sai só algumas moedas, então não posso comprar isso. Quando nós pensamos, não posso comprar isso, nós tendemos a colocar o nosso cérebro a dormir. Então, o nosso cérebro vai dormir e nós não tentamos resolver a questão de como comprar aquilo, talvez uma necessidade que você precise, mas como você já diz que não pode comprar, realmente você não poderá comprar. E qual seria a forma do mindset de crescimento, da pessoa que tem um modelo de dinheiro diferente? Ela pensaria o que está aqui à nossa direita. O que posso fazer para comprar isso? Então, parece uma diferença pequena, mas é uma diferença muito grande. Quando você de cara diz, não posso comprar, realmente você está certo, você não poderá comprar. Mas quando você para pensar e pensa, o que eu posso fazer para comprar isso? Que atitude eu posso tomar para conseguir esse dinheiro? Será que se eu entrar para fazer uma renda extra, será que eu terei dinheiro para comprar esse produto que eu necessito? Será que eu terei dinheiro para fazer essa viagem? Será que eu terei dinheiro para trocar de carro? Então, quando nós pensamos, não posso, realmente nós não poderemos, não vai mudar a nossa situação. Mas quando pensamos, o que eu posso fazer para comprar isso, aí sim, o nosso cérebro ele começa a funcionar e nós conseguimos tomar uma atitude que vai alavancar a nossa vida. Eu tive vários alunos nesse período da universidade, em outras turmas, e o que aconteceu? Eles perderam o emprego no meio do curso e
que a gente pensa logo? Ah, vou trancar a universidade porque eu sem emprego não tenho como pagar. Mas eu sei que esses alunos pensaram, o que eu posso fazer para pagar a universidade? Eu tive aluna que começou a fazer bolo. Ela levou até bolo para a gente lá na turma, vendeu bolo para a turma. Sabe? Teve aluna que começou a fazer unha. Então, quando você põe o seu cérebro para pensar, você encontra alguma solução. Então, esse é o modelo de dinheiro. Você pensa que não pode, você não pode. Mas quando você pensa o que eu posso fazer, com certeza você poderá realizar. Você já reparou que algumas pessoas ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam a desfrutar de uma grande oportunidade e depois deixam a bola cair? Do lado de fora, quem está olhando, né, parece má sorte, ou uma oscilação da economia, ou um sócio desonesto que a pessoa teve, ou qualquer outra coisa. Porém, no interior, no entanto, é outro assunto. É por essa razão, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar preparada internamente para ele, é provável que sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Então, nós já vimos aí muitas pessoas na mídia, pessoas que ganharam na loteria. Até separei alguns vídeos aqui, ó. Você pode procurar no YouTube. Pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Tem garimpeiro que ficou rico também, lá em Serra Pelada, nos anos 80, ganhou muito dinheiro e hoje em dia está pobre. Eu vi o caso do garimpeiro, que ganhou muito dinheiro lá. E como ele era uma pessoa simples, ele foi comprar uma passagem de avião e achou que a vendedora estava desdenhando dele. Então, ele, só para mostrar que tinha dinheiro, ele alugou um Boeing só para ele, para poder vir passear no Rio de Janeiro. Então, desperdiça o dinheiro, porque não está pronto internamente para ter dinheiro. Então, é por isso que nós vemos muitas pessoas que já tiveram muito dinheiro e que hoje em dia não tem mais. Eu lembro lá no início dos anos 90, né, no governo Collor, que ele fez aí o confisco da poupança. Então, haviam muitas famílias tradicionais, e isso foi noticiado algum tempo depois na mídia, muitas famílias tradicionais, né, chamadas de quatrocentonas lá de São Paulo, que viviam da glória dos antepassados, do bisavô, do avô, que eram empresários, que tinham muito dinheiro. Então, essas pessoas já haviam falecido e tinham deixado a sua fortuna para os seus descendentes, mas esses descendentes não foram preparados para multiplicar o dinheiro. Eram pessoas que somente gastavam a fortuna do bisavô, do avô. E você sabe que onde você só tira e não coloca nada, em algum momento vai acabar. Então, essas famílias tradicionais, quando houve o confisco da poupança, eles foram à falência, porque eles não tinham uma fonte de renda de empreendedorismo, eles não empreendiam como seus bisavós, como seus avós, que eram donos de fábrica, que tinham algum negócio. Eram pessoas que realmente viviam do dinheiro dos antepassados, então, sem preparo algum, ter dinheiro. Então, quando tiraram o dinheiro da mão deles, eles foram à falência, porque não sabiam como ganhar dinheiro. É o que acontece com esse pessoal que ganha na loteria. Eles ganham até muito dinheiro, mas não têm o preparo para lidar com esse dinheiro. Lidar com o dinheiro é uma coisa que nós precisamos aprender. E aqui no Brasil, nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos isso no ensino fundamental, nós não aprendemos a lidar com dinheiro no ensino médio, nós não aprendemos a lidar com dinheiro na universidade. Não se aprende isso em lugar algum da nossa cadeia de ensino. Para nós aprendermos a lidar com dinheiro, nós temos que procurar fora, nós precisamos de um curso por fora, precisamos pagar alguém
para nos ensinar. Foi o que eu fiz, não é? Alguns anos atrás, eu fui procurar conhecimento a respeito do dinheiro. Mas se ganhar dinheiro e não tiver preparo, vai perder tudo. Eu me lembro lá do presidente Donald Trump, bilionário. Donald Trump, ele teve uma ocasião que ele perdeu todo o dinheiro, ele foi à falência. Mas poucos anos depois, ele recuperou tudo que ele tinha, os bilhões que ele tinha. Por quê? Ele já tinha a mente milionária, a mente do empreendedor, a mente daquele que sabe lidar com dinheiro e muito dinheiro. Então, é algo assim que nós podemos aprender também. A maioria das pessoas simplesmente não tem a capacidade interna de ganhar e manter grandes quantias de dinheiro e de enfrentar os crescentes desafios que a sorte e o sucesso trazem. Então, quando você começa a ganhar muito dinheiro, começa a ter mais desafios. Você monta uma pequena empresa. Se essa empresa começa a crescer, você precisa estar preparado para lidar com o dinheiro, para gerenciar essa empresa, para que essa empresa cresça, e quanto mais ela cresce, mais você ganha. Então, é por isso que eu sempre falo, o empreendedor pode ser que ele não precise da universidade para abrir uma empresa. Mas para administrar aquela empresa, ele precisa ter conhecimento. E esse conhecimento é adquirido na universidade para administrar uma empresa. Porém, o conhecimento para lidar, para gerir o dinheiro, já é algo que nós não aprendemos eficazmente nem na universidade. Então, é principalmente por isso que as pessoas não enriquecem, porque não sabem lidar, não têm essa capacidade interna de lidar com os desafios que o dinheiro traz. Então, vamos lá. 17 maneiras de pensar e agir que distinguem as pessoas prósperas de outras pessoas. T. Harv Eker, ele escreveu esse livro e ele colocou aqui 17 maneiras, ele chama de 17 arquivos, né, de como pensar e agir que distinguem as pessoas prósperas de outras pessoas. Sua programação mental são meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era jovem demais para conhecer algo melhor. Então, é o que eu falei. São meras gravações e informações recebidas e aceitas no passado. Então, quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, na nossa jovem, na cidade assim de adulto, mas jovem ainda, nós recebemos muitas informações. E a minha geração é uma geração que sofreu muito com essas informações, justamente por causa daquele período dos anos 80 da hiperinflação. Minha mãe, quando eu era criança, ela tinha uma poupança para mim e para os meus irmãos. Então, ela sempre tinha poupança. Eu lembro de ir ao banco com a minha mãe para depositar dinheiro. Quando foi nos anos 80, mais precisamente em 1986, quando entrou o governo Sarney e lançou seus pacotes econômicos, essa medida que minha mãe fazia de ter a caderneta de poupança para mim e para os meus irmãos, ela precisou ser abolida, porque não funcionava mais. O dinheiro desvalorizava de uma hora para outra. Você ia de manhã comprar 1 quilo de feijão, era um preço. Quando você voltava à tarde, já tinha dobrado de preço. Então, era algo assim muito complicado. Então, aquele hábito, bom hábito que minha mãe havia implantado em mim e nos meus irmãos, tinha condicionado a mim e os meus irmãos de juntar dinheiro no cofrinho para guardar na caderneta de poupança,
esse hábito aí ele precisou ser abolido. Então, toda uma geração de crianças, de jovens e de adultos, eles precisaram parar de juntar dinheiro. Não tinha como você juntar dinheiro. As pessoas, para ter algum dinheiro guardado, elas compravam dólar naquela época, eu me lembro muito bem. Tinha vários conhecidos que compravam dólar, porque o dólar você podia guardar em casa, depois você ia lá, vendia o dólar, trocava pela moeda corrente, né, que era o cruzado ou cruzado novo, para você ter algum dinheiro nacional na mão. Então, a única forma de juntar algum dinheiro era comprar dólar. Então, muita gente comprava dólar, né? Mas realmente poupar dinheiro ficou um negócio muito difícil. Só que é o seguinte, você entenderá que esse condicionamento não é quem você é, mas quem você escolhe ser. Então, chegou um determinado momento que eu resolvi não seguir mais aquele condicionamento que eu tive da minha infância. Eu resolvi ser uma pessoa diferente. Então, no momento em que eu decidi ser uma pessoa diferente, eu fui buscar um conhecimento a respeito de finanças, a respeito de investimentos. Então, eu comecei a entender que eu não sou a gravação, mas sim que eu sou o gravador. Você não é o conteúdo do copo, mas você é o próprio vidro daquele copo. Então, nós é que fazemos a nossa vida. Nós é que tomamos a nossa vida em nossa mão. Tudo que repetem para a gente, nós precisamos averiguar para ver se é algo correto. Sabe, nós somos vítimas daquilo que era dito pelos nossos bisavós, pelos nossos avós, que ganhar dinheiro é difícil, que dinheiro não cresce em árvore. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Ah, menino, está querendo dinheiro de novo, está pensando que dinheiro cresce em árvore? Então, são gravações que entraram na nossa mente e que nós precisamos modificar. Precisamos modificar essa programação mental que tem na nossa cabeça. Como é que pode ganhar dinheiro ser difícil se as pesquisas hoje mostram que os milionários brasileiros, dos milionários brasileiros, e são muitos, 80% dos milionários brasileiros vieram do zero. Então, eram pessoas pobres, pessoas que não tinham dinheiro e que se tornaram milionários. Então, como é que ganhar dinheiro é difícil se 80% dos milionários começaram do zero? Somente 20% é que tiveram já algum dinheiro para estar iniciando a sua fortuna, e nem todos eram milionários também antes de ser milionário, né? Antes de conseguir o seu próprio dinheiro. Então, se 80% dos milionários brasileiros começaram do zero, ganhar dinheiro não é difícil. Então, nós somos o conteúdo do copo. Melhor, nós não somos o conteúdo do copo, mas nós somos o próprio vidro. As crenças não são necessariamente verdadeiras ou falsas, nem certas nem erradas. São opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois transmitidas de geração em geração até chegarem a você. Então, essas crenças aí não quer dizer que sejam verdadeiras ou falsas, nem certas nem erradas, porque a crença ela tem uma função. Se lá na sua infância os seus pais não tinham dinheiro, eles tinham a crença de que ganhar dinheiro era difícil. Para eles era algo muito difícil. Não quer dizer que seja verdade isso, mas na vida deles era uma verdade. Então, dinheiro passou para você que ganhar dinheiro é difícil. E foi transmitido de geração em geração até chegar em você. Então, cabe a você decidir o que você vai passar para os seus filhos. Vai passar também a ideia que ganhar dinheiro é difícil? Que dinheiro não cresce em árvore?
ou você vai tomar a decisão de mudar a sua vida. Porque se você mudar a sua vida, certamente a vida do seu filho vai ser melhor do que a sua. E sempre há tempo para mudar, eu sempre lembro isso. Eu decidi mudar aos 40 anos. Então, você tem tempo para mudar a sua vida. Eu queria ter mudado aos 20. Queria que alguém tivesse falado tudo que eu sei hoje para mim quando eu tinha 20 anos. E aí a minha própria vida também ia ser muito diferente. Então, sabendo disso, você simplesmente tem que conscientemente renunciar a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que o façam. É exatamente o que eu venho fazendo desde aquele momento. Eu vou renunciando cada conceito que não me ajuda a conquistar a riqueza, não me ajuda a prosperar, e vou substituindo por conceitos que me ajudam a alavancar a minha vida. Então, o que nós precisamos fazer é mudar essa programação mental, é ter um mindset de crescimento a cada dia. Todo dia aprender, todo dia seguir em frente e todo dia se aprimorar. Você precisa abraçar com perfeição crenças positivas e enriquecedoras. Lembre-se, olha só que coisa interessante. Pensamentos levam a sentimentos. Sentimentos levam a ações. E ações levam a resultados. Pensamentos levam a sentimentos. Sentimentos levam a ações. E ações levam a resultados. Quais têm sido os seus pensamentos? Você tem tido pensamento de que eu não posso? Você tem tido pensamento de derrota? Você tem tido pensamento que não dá? Se você tem tido esses pensamentos, eles vão levar a sentimentos. E esses sentimentos serão sentimentos ruins. Só que os sentimentos levam a ações. Então, sentimentos ruins vão te levar a tomar péssimas ações, péssimas decisões. E o que vai acarretar isso? A péssimos resultados. Mas se você tiver bons pensamentos, porque você começou a mudar a sua mente. Por exemplo, você entrou na universidade, então você já começou a mudar o seu pensamento. Você está com um pensamento de prosperidade, de avanço. Então, você vai ter um sentimento melhor dentro de você. Você está com uma perspectiva muito boa. E essa perspectiva boa vai te levar a boas ações. Essas boas ações vão te levar a ótimos resultados. Então, é assim que funciona. Se você sair da inércia, se você tomar alguma decisão boa, vai gerar sentimentos que vão gerar ações que vão gerar bons resultados. Você pode escolher pensar e agir como pessoas de mentalidade próspera. E assim obter resultados semelhantes a eles. É você que escolhe. Eu sempre falo isso aqui durante as aulas. Vocês escolheram estar na universidade no momento da pandemia. Vocês fizeram uma ótima escolha. Vocês já fizeram a escolha correta. Vocês já fizeram a escolha que deveria ser feita para vocês se aprimorarem num momento tão difícil quanto esse. Então, os resultados que vocês vão obter serão bons resultados. Então, a escolha está na sua mão. Você escolheu pensar e agir como pessoas prósperas. Primeiro arquivo para que você tenha uma vida próspera. Primeiro arquivo de riqueza. Eu crio a minha própria vida. Você cria a sua própria vida. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu fiz um curso preparatório para prestar uma prova para sargento da aeronáutica. E hoje eu vejo que eu não me dediquei da forma que eu precisaria me dedicar. Então, se eu tivesse me dedicado de uma forma assim que tomasse a minha vida na minha própria mão,
Quem sabe eu não teria passado naquela prova e teria tido uma vida diferente. Então, nós precisamos, primeiro, tomar a nossa vida em nossas mãos, tomar o leme do nosso barco em nossas mãos. Eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade rica acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Ou seja, deixa a vida me levar. Vida leva eu. As pessoas de mentalidade rica creem na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Na nossa vida, nós temos que tomar o leme do nosso barco. Tá certo que muitas coisas na nossa volta nós não temos o domínio. Nós não temos o domínio sobre a economia, nós não temos o domínio sobre o mercado de trabalho, mas nós temos o domínio sobre a nossa própria vida. Na nossa vida não pode ser assim. Na vida não podemos deixar a vida nos levar. Temos que tomar decisões e tomar o leme do nosso barco em nossas mãos. Sabe? A pessoa de mentalidade próspera, ela toma o leme do barco em suas mãos. Está na hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou você é vítima ou você é uma pessoa próspera. Não tem como você ser vítima e você ser próspero ao mesmo tempo. Não existe. Ou você é alguém que toma decisão, você vai lá e faz, você realiza, você vai em frente, você toma a decisão de guardar dinheiro, você toma a decisão de investir, ou você vai ser a vítima ainda que vai chegar no dia 15 e vai falar: meu salário todo já acabou e eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar isso. Como é o normal de nós vermos por aí. Eu lembro lá no meu primeiro emprego, foi assim. Os colegas chegavam no dia 15, já não tinham mais dinheiro e todo mundo achava isso normal, achava tranquilo, mas não é normal. Quando nós tomamos o leme da nossa vida em nossas mãos, nós não podemos ser vítimas e alguém próspero ao mesmo tempo. Então, preste atenção. Toda vez que você culpar alguém, justificar-se ou reclamar, você estará se limitando financeiramente. Viu aquelas pessoas? Ó vida, ó azar, é culpa do governo, é culpa do meu patrão, é culpa do meu gerente, é culpa do meu colega de trabalho, é culpa da minha esposa que gasta muito, é culpa do meu marido que só vive colocando lá roda de liga leve no carro e fica gastando o dinheiro dele todo com o carro. Isso é mentira. Isso é vitimismo. Toda vez que você culpar alguém, justificar-se ou reclamar, você estará se limitando financeiramente. O poder é seu. Reconheça. Você cria tudo o que existe e não existe na sua vida. Observe que você produz sua riqueza, sua falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no caminho. Então, a responsabilidade é sua. Lembra das aulas anteriores? Autorresponsabilidade. A culpa não é do patrão, a culpa não é do seu chefe, não é do seu colega de trabalho, não é do seu marido, não é da sua esposa e não é dos seus filhos. A culpa é sua. Mas o poder também é seu. O poder da mudança é seu. Só você que pode tomar a sua vida e mudar essa vida de uma forma assim, completamente extraordinária. Eu falei naquela primeira aula lá do fundo de emergência.
Se você pegar R$50 por mês, colocar lá no CDB do banco, bota lá no CDB do Banco Inter, todo mês você terá R$50 guardado. Você imagine isso a longo prazo. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, quanto dinheiro você não terá investido? Porque você tomou a decisão de pegar simplesmente R$50 e guardar lá no investimento. Então, a decisão, o poder é nosso. Nós precisamos tomar a decisão. Segundo arquivo de riqueza, eu entro no jogo para ganhar. Então, as pessoas de mentalidade próspera, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Elas entendem o jogo do dinheiro e entram para ganhar, não entram para perder. E vão entender o que eu estou falando. As pessoas prósperas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então, se você fosse jogar um jogo de qualquer esporte, usando uma tática estritamente defensiva, ficasse só na retranca, quais seriam suas chances de ganhar? Muito poucas, não é? Time que joga na retranca fatalmente acaba tomando um gol e perde o jogo. Então, nós precisamos jogar o jogo do dinheiro para ganhar, para vencer. Então, muitas pessoas concordariam que teria pouca ou nenhuma chance. No entanto, é assim que a maioria das pessoas jogam o jogo do dinheiro. As pessoas têm medo. Né? Você já ouviu aquela história? A pessoa recebe lá, sei lá, o dinheiro de uma rescisão. E que falam logo para você, vai lá, pega o dinheiro da rescisão, reforma aí a sua casa, porque se você ficar com o dinheiro na mão, o dinheiro some que você nem sabe para onde vai. Ou então, sei lá, compra um carro, compra um apartamento para deixar lá fechado, só para você não perder o dinheiro. Então, as pessoas jogam o jogo dinheiro com medo de perder, e não pensam positivamente em jogar o jogo do dinheiro na ofensiva, de pegar aquele dinheiro e realizar algum investimento que vai gerar lucro, que vai gerar juros, que vai botar aquele dinheiro para trabalhar para você. Então, você precisa mudar essa mentalidade. Sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é o seu objetivo? A sua meta? A sua intenção real? O objetivo das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o propósito das pessoas pobres? A maioria das pessoas que nós conhecemos é ter o dinheiro suficiente para pagar as contas a tempo ainda, né? E isso já seria um milagre. Então, as pessoas abundantes, as pessoas prósperas, eles pensam em ter muito dinheiro, eles pensam em fazer dinheiro, eles pensam em ter o seu próprio negócio, eles pensam em empreender, né? Mas não é aquele empreendimento, como eu já falei em algumas aulas anteriores, da pessoa que passa a ser o funcionário da própria empresa. As pessoas prósperas, elas até trabalham durante algum tempo na sua própria empresa, mas elas entendem aí o sentido da alavancagem. O que é alavancagem? É você colocar outras pessoas para trabalhar no seu lugar, enquanto você vai realizar outras atividades. Você vai ganhar dinheiro em outro lugar. É assim que as pessoas milionárias pensam. Ele abre a empresa, ele gerencia aquela empresa durante um período,
mas já ele consegue um bom administrador para ficar gerenciando aquela empresa, enquanto ele vai investir em uma outra área, em outro setor, para ganhar dinheiro também no outro setor. Então, os empreendedores, os grandes empreendedores, eles não são funcionários da sua própria empresa. Então, você tem que ter aí a renda passiva. A renda passiva é aquela que você faz, você recebe, sem ter que você, propriamente dito, trabalhar. É claro que você vai supervisionar o seu negócio, mas você não precisa estar lá 8 horas por dia, 10 horas por dia, dentro do seu próprio negócio. E a maioria das pessoas que nós vemos fazem isso. Sai da empresa privada, aí pega o dinheiro da rescisão, abre o próprio negócio. Mas aí deixou de ser funcionário da empresa dos outros e passou a ser funcionário da sua própria empresa. Muitos, por falta de conhecimento, que nunca passaram num banco, numa universidade, para aprender a administrar empresas, então acabam ali presos. Outros, por falta de confiança, né? Pessoas de mentalidade próspera, ela confia nas outras pessoas. Já a gente vai ver um tópico que fala disso. Ela confia nas outras pessoas. Então, ele coloca outras pessoas para administrar a sua empresa. Já o pobre, não. Ele vai trabalhar ali na sua empresa o resto da vida. Vai ficar naquela coisa ali. Às vezes, a empresa não prospera e ele cai de novo naquele sentido, de ter dinheiro suficiente para pagar as contas a tempo. Isso aí já é um milagre. Terceiro, estou comprometido em ser rico. Então, tem que ser o nosso comprometimento para mudar a nossa vida. Pessoa próspera, ela é determinada, ela é comprometida. E quando ela é comprometida e determinada, ela vai estudar muito, ela vai aprender muito e ela vai se empenhar muito. Ninguém sai da pobreza, ninguém sai da mentalidade pobre para a mentalidade próspera, para a mentalidade rica, sem estudar e sem aprender. Nós precisamos estar comprometidos com isso. As pessoas prósperas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Olha a diferença aí. As pessoas de mentalidade próspera assumem o compromisso de serem ricas. Já as pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, tem uma grande diferença aí. Gostaria, mas não faz nada para mudar. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. Claro que sim, elas dirão. A verdade, no entanto, é que a maioria deles não querem ficar ricos. Por quê? Porque eles têm em seu subconsciente muitas crenças negativas que dizem a eles que há algo errado em ser rico. Então, vamos lá. Aqui no nosso país, de princípio, as pessoas aqui nunca quiseram ser ricas por uma questão de religião. Nós somos um país cristão. Fomos fundados como um país cristão. Só que esse cristianismo era um cristianismo que pregava a pobreza, porque dizia que o rico não entra no céu. Então, a pessoa não quer ser rica porque o rico não entra no céu. Então, eles pregavam a pobreza. Então, pobre, sim, pobre, ele entra no céu. Então, é uma questão que nós fomos criados aqui no nosso país, uma questão desde a fundação do nosso país. Funciona dessa forma. É uma questão da religião. A outra questão já é mais recente. Já é a questão do comunismo, que tem sido aí comunismo cultural que tem sido colocado na nossa cabeça, nas universidades, nas escolas, não é? E também prega que ser rico é algo ruim. Por quê? O que eles pregam? Eles pregam que o rico explora a classe trabalhadora. Então, o empreendedor
é inimigo do seu funcionário. O empreendedor está explorando o seu funcionário. Então, eles pregam exatamente isso. Então, por que você vai querer ser um empreendedor? Para que você vai querer ser rico se você vai ter que explorar as outras pessoas? Então, é mais um fato que nos faz não querer ser rico aqui no nosso país. Então, cria aí no subconsciente muitas crenças negativas que dizem a eles que há algo errado em ser rico. Mas, na verdade, não. Na verdade, a Bíblia não diz que o rico não entra no reino dos céus. A Bíblia, ela não fala isso. Tem até uma passagem lá que eles citam, né, que diz que é mais fácil um camelo passar na agulha, só que não sabe dizer que aquela agulha não é essa agulha de coser. A agulha era uma porta que tinha nas cidades lá, em que o camelo passava, só que era uma porta apertadinha. Então, o camelo entrava no reino, entrava no portal. Então, não está dizendo que o rico não entra no reino dos céus. Pode ser que tenha um pouquinho mais de dificuldade por causa dos prazeres dessa vida. Tem que se desfazer desses prazeres. E na questão do comunismo, o empreendedor, na verdade, é aquele que precisa ali do seu colaborador. O funcionário é o colaborador da empresa. E o empreendedor, ele entende isso. E as boas empresas, hoje em dia, elas sabem disso também e têm cuidado muito bem dos seus colaboradores. Então, você não pode deixar de querer ser próspero porque você achar que não vai entrar no reino dos céus e nem porque o rico vai explorar o pobre. Isso aí são coisas criadas, são crenças negativas criadas que colocam na nossa cabeça. A principal razão que impede a maioria das pessoas de conseguir o que querem não é saber o que querem. Então, a principal razão que impede as pessoas de conseguir o que querem não saber o que querem, perdão, li errado aqui. É não saber o que querem. Os de mentalidade rica não têm dúvidas de que querem fazer fortuna. Eles são inabaláveis em seu desejo e totalmente comprometidos com a criação de riqueza. Eles farão tudo que é legal, moral e ético para atingir o seu objetivo. Tá vendo? Os ricos, eles precisam das pessoas. Eles precisam dos seus colaboradores. O empreendedor, ele precisa. E para ele precisar das pessoas, ele tem que ser uma pessoa honesta. A maioria dos empreendedores são pessoas honestas. Nós até vemos na mídia aí alguns que são assim desonestos, que conseguiram milhões desonestamente, mas cedo ou tarde a casa cai, né, como diz aí o jargão, e eles são revelados. Mas os grandes empresários, os grandes empreendedores, eles são pessoas honestas, que farão de tudo que é legal, moral e ético para atingir o seu objetivo. Então, outra falácia que nós temos aqui em nosso país é de dizer que quem é milionário é uma pessoa desonesta, de quem tem dinheiro é uma pessoa desonesta. Outra falácia que foi criada para justificar para que nós não sejamos ricos, que não podemos buscar a riqueza porque o rico ele é ilegal, ele é imoral e ele é antiético. Isso aí é uma falácia. 98% das pessoas ricas, elas precisam ser honestas. Porque como é que elas vão fazer negócios se não forem pessoas honestas? É outra falácia que inventaram aqui no nosso país. Quarto lugar, eu me acho grande. Essa aqui é uma ilustração de Josué e Calebe, uma passagem da Bíblia. Eles foram enviados para espiar a terra prometida. Ele mais alguns espias.
Então chegaram lá e viram que na terra prometida tinha gigantes. Então os outros espias voltaram e falaram assim, não dá para a gente ir não, porque tem muitos gigantes naquela terra e não tem como a gente conquistar aquela terra não, porque aos olhos deles nós somos como os gafanhotos. E depois Josué e Calebe voltaram carregando aí um cacho de uva enorme, dizendo, a terra é muito boa. Tem gigante lá, tem até gigante, mas a terra é muito boa. Então nós precisamos nos ver como pessoas grandes, como pessoas capazes. Então, quando enxergamos como pessoas capazes, nós conseguimos mudar a nossa vida. E todos nós somos capazes. Todos nós conseguimos mudar essa vida. Basta que nós tenhamos atitudes positivas. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Então, é basicamente isso. As pessoas de mentalidade rica, de mentalidade próspera, como Josué e Calebe, eles pensam grande. Eles viram aquela terra maravilhosa, eles viram que tinha gigantes, mas eles não deixaram os gigantes os impedirem de ver as maravilhas daquela terra. Cacho de uva enorme, terra que mana leite e mel. Então a terra é muito boa. Mas as pessoas de mentalidade pequena, mentalidade pobre, mentalidade limitada, eles pensam pequeno. Lembro lá que os espias falaram assim, somos aos olhos deles, dos gigantes, né? Como gafanhotos. Até eles conseguiram se ver aos olhos dos gigantes. Então, na verdade, na mentalidade deles próprios, eles eram como gafanhotos. Então, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. O mundo não precisa de mais pessoas que vivem pequeno. É hora de parar de se esconder e sair por aí. É hora de parar de precisar e ser levado a começar a dirigir. Então, é hora de sair do banco do carona. Tomar o volante, é hora de tomar o leme e pensar com a mentalidade grande. Ora, o país tem dificuldade? Tem. A carga tributária no país é enorme? É. Tem inflação? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas eu vou prosperar, eu vou economizar, eu vou investir, eu vou abrir meu próprio negócio. Essa é a mentalidade próspera, essa é a mentalidade rica, diferente da mentalidade de se achar pequeno. É hora de começar a compartilhar os seus talentos, em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. Então, tem tanta gente aí com talento. Eu falei da aluna, né, que começou a fazer bolos no momento que ficou desempregada, e eram bolos assim maravilhosos, deliciosos. Ela não utilizava esse talento, eram bolos que ela aprendeu a fazer com a avó dela, e não utilizava esse talento, e no momento que ficou desempregada, começou a vender os bolos, né? Era um talento que estava escondido. Então, é hora de começar o jogo da vida em grande estilo. No final, pensar e agir pequeno leva apenas a uma vida de sacrifício e insatisfação. Eu vou mandar um videozinho para vocês aí depois da aula, está na internet, chamado Vida de Maria. Ele conta a história de uma menina que queria aprender a estudar, mas era muito complicado dentro da família dela. Eu vou te mandar. Como nós repetimos os hábitos da nossa família ao longo dos anos. Sabe? Nós fazemos o que fazemos porque nosso avô fazia, porque o nosso pai fazia, nós fazemos igual, vamos ensinar os nossos filhos a fazer da mesma forma, então nós vamos repetição de padrão. Né? Então, pensar pequeno e agir pequeno leva apenas a uma vida de sacrifício e insatisfação. Porém, pensar grande e agir bem permite que você possua dinheiro
e viva com significado. Mas a escolha é sua. Mais uma vez, autorresponsabilidade. A escolha é sua. Número 5. Eu foco em oportunidades. Olha só, eu coloquei essa imagem aqui do Shurek e da Fiona aí, ainda humana, né? Porque era algo assim completamente impensável, né? O Shurek, aquele ogro muito feio, e a Fiona, aquela humana princesa muito bonita. Mas o Shurek, ele conseguiu focar nas oportunidades. E, às vezes, para nós, algo parece assim completamente improvável, impensável. Ah, professor, você está falando isso aí, mas você não conhece a minha vida, não conhece as minhas dificuldades. Então, para você, às vezes, o negócio parece assim impensável. Professor, não tem como eu guardar R$50, nem que seja na caderneta de poupança. Isso não vai acontecer. Mas nós precisamos focar nas oportunidades. Postei aquele vídeo lá falando do fundo de emergência. É uma oportunidade para você estar começando a sua reserva de emergência, a guardar algum dinheiro. Banco Sofisa Direto. Você pode depositar a partir de R$1 no CDB do Banco Sofisa Direto, que, inclusive, agora, neste momento, está pagando 110% no CDI. Então, está com um bom rendimento lá para você guardar o seu dinheiro, para você ter o seu fundo de emergência. Então, foque nas oportunidades. O Shurek, ele conseguiu perceber uma oportunidade. Então, perceba as oportunidades também. As pessoas focalizam nas oportunidades. As pessoas pobres focalizam obstáculos. Então, para o pobre, tudo é um obstáculo. Eu fico assim impressionado. Impressionado. Esses dias eu passei, quando o pessoal estava recebendo aí esse auxílio do governo, eu passei em frente à Caixa Econômica Federal. A fila estava quilométrica. Eu pensei, não é possível que todo esse pessoal não tenha um celularzinho, primeiro velhinho, para colocar um aplicativo de banco digital que você não paga nada, para receber esse auxílio no seu celular, na sua conta ali, poder retirar em qualquer caixa 24 horas. Não é possível isso. Sabe, as pessoas focam nos obstáculos. Não precisariam estar pegando aquele sol todo que estavam pegando, se colocando em risco no meio de uma pandemia. Então, as pessoas colocam um obstáculo tão grande. Ah, eu não sei mexer nisso, não. Eu não sei, esse negócio de smartphone para mim não dá certo. Pessoas pobres, de mentalidade pobre, focalizam obstáculos. Seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se em oportunidades e você verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e você terá obstáculos. É simples assim. Se você focar nas oportunidades, você vai ver oportunidade. Mas se você focar só nos obstáculos, hard a hiena, você só vai ter obstáculo na sua vida. Então, mantenha os seus olhos em seus objetivos. Mantenha-se em movimento em direção aos seus objetivos. Invista seu tempo e energia para que você consiga o que você deseja, sabe? Quando eu comecei a estudar finanças, eu tive contato aqui com esse livro. Muita coisa, eu estou passando aqui para vocês agora, isso me magoava tremendamente, isso me doía. Me doía. Porque tinha muitas coisas que eu falava assim, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Ou então falava, não, isso aí eu não consigo fazer.
Então, isso me doía muito, me magoava muito. E conforme eu ia aprendendo, eu ia cada dia me nutrindo, né, com informações boas, esses obstáculos eles foram caindo um por um. E eu comecei a realizar tudo aquilo que era me ensinado. Sabe, quando nós começamos um curso de finanças, parece tudo difícil, parece tudo impossível. Mas conforme nós vamos realizando, as coisas elas vão melhorando. Então, invista seu tempo e energia para conseguir o que deseja. Precisa ter determinação. Sexto, eu admiro os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Aí, está aí o Mark Zuckerberg. Aquela postura que nós falamos na outra aula, perfeita, os braços ali em 90 graus, microfone bem posicionado para o palestrante. Então, eu preciso admirar outros indivíduos bem ricos e bem-sucedidos. Aí a gente volta para aquela história que colocam na nossa cabeça aqui que o rico e o bem-sucedido, ele explora a classe trabalhadora, que a classe trabalhadora é a coitadinha, não é? A classe trabalhadora é explorada pelos magnatas do capitalismo, tudo bobagem que colocam na nossa cabeça, para que nós sejamos controlados. Então, nós precisamos nos livrar desses conceitos. Nós precisamos admirar outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Sabe por quê? Como é que você vai ser rico e bem-sucedido se você acha que o rico e bem-sucedido são todos pilantras, são todos exploradores? Então, você nunca será rico e será bem-sucedido. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. O ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar pobre. Somos criaturas de hábitos. Para superar este ou qualquer outro hábito, devemos praticar. Então, você precisa passar a admirar as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu admiro aí o Mark Zuckerberg, eu admirava lá o Steve Jobs, eu admiro o Bill Gates, eu admiro o Elon Musk, eu admiro o Donald Trump, que são pessoas ricas e bem-sucedidas. Então, um dia eu quero chegar nesse patamar. Um dia eu quero ser rico e bem-sucedido. Mas como é que nós vamos ser ricos e bem-sucedidos? Porque nós sabemos que tem um montão de gente que nos odeia. Então, nós precisamos mudar a nossa mente, passar a admirar. Mas é uma questão de hábito, como diz aqui o livro do Tiravec. Somos criaturas de hábitos. Para superar este ou outro hábito, devemos praticar. Então, pratique admirar as pessoas bem-sucedidas. Em vez de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los. Pratique os abençoando, pratique os amando. Assim você saberá inconscientemente que, quando ficar rico, outras pessoas irão admirá-lo, abençoá-lo e amá-lo, em vez de se apegar ao ressentimento de maneira que você pode estar fazendo agora. Então, essa aqui também era uma das coisas que me magoavam muito no início, né? Eu acreditava, como todo mundo acredita, como boa parte das pessoas acreditam, né, que os ricos são pessoas más, que os ricos exploram os mais pobres. Então, eu tive que aprender que não é assim que funciona. Eu tive que admirar, abençoar e amar as pessoas ricas, para que um dia eu também possa ser rico. 7. Eu procuro a companhia de indivíduos ricos e bem-sucedidos. Eu procuro a companhia de indivíduos ricos
e bem-sucedidos. Aí eu trouxe a figurinha aí do Tony Stark e do Peter Parker, né? Peter Parker colou no Tony Stark. Pessoa rica, bem-sucedida, que tem muita experiência boa para passar para o Peter Parker, tem muita coisa boa para passar para ele. Ele se tornou o aprendiz do Tony Stark. Então, nós precisamos agir dessa forma. Procurar pessoas ricas e bem-sucedidas. É como diz lá o Jim Rohn. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, quais têm sido as 5 pessoas que você tem mais convivido? Eu me lembro das pessoas que eu convivia lá no meu primeiro emprego. Eram pessoas que viviam reclamando da empresa, viviam reclamando do salário, viviam reclamando das condições de trabalho, né? Então, será que eram boas companhias para mim? Um garoto que estava iniciando a vida, um garoto que precisava de ter uma mentalidade boa, um garoto que precisava pensar positivamente. Será que aquelas pessoas que viviam só reclamando eram boas companhias para mim? Então, nós precisamos ter companhias de pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas de mentalidade próspera. A pessoa não precisa nem ter dinheiro de fato, mas se tiver uma mentalidade próspera, se tiver uma mentalidade boa, já é uma boa companhia para nós. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Então, procure andar com pessoas positivas e bem-sucedidas. Sabe? Se você for abrir um negócio, não adianta nada você buscar conselho com o seu colega de trabalho, que está na mesma situação que você. Não adianta você pedir conselho para uma pessoa que está devendo mais do que você deve. Então, você precisa procurar conselhos, você precisa procurar orientação de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E por que acontece isso? Porque se você tem a mentalidade pobre, você quer reclamar, você quer murmurar. Então, do lado do indivíduo negativo e fracassado, você está da companhia perfeita ali para reclamar e murmurar, reclamar e murmurar. Então, vão ficar os dois no buraco, os dois no fundo do poço, e ninguém vai avançar. A maneira mais rápida e fácil de ficar rico é aprender com as pessoas ricas. Mestres em fazer fortuna jogam o jogo do dinheiro. Então, você copia suas estratégias internas e externas. Então, nós precisamos copiar as pessoas de sucesso. Olha a sua volta. As 5 pessoas que você tem mais convivido são pessoas de sucesso? Isso aí era outra coisa que me doía muito, né? Quando eu comecei a olhar à minha volta, eu fui perceber que as pessoas que estavam em volta não eram pessoas de sucesso. Então, comecei a buscar pessoas de sucesso. Perto da minha casa não tem ninguém de sucesso. Procura na internet, começa a seguir alguém na internet. Entra lá no YouTube, procure lá empresários de sucesso, empreendedores de sucesso. Procure pessoas de sucesso para que você esteja seguindo e ouvindo essas pessoas falar sobre sucesso. Nós precisamos ouvir estratégias de sucesso. Então, faz sentido. Se você tem uma programação mental idêntica a deles, ou seja, um mindset de crescimento, e imita a sua maneira de agir, suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Então, aí está o texto que eu falei para vocês. Ó. É do Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Jim Rohn é escritor, palestrante e empresário. Você é a média das 5 pessoas com quem você
mais convive. Então, as 5 pessoas que estão à sua volta, você se tornará a média dessas 5 pessoas. 8. Eu gosto de me promover. Então, pessoas de mentalidade próspera, elas gostam de se promover. Tem um marketing pessoal, né? É como você se vende. Então, dentro da sua empresa, você precisa aprender a se promover. Você precisa aprender a se vender. A gente é ensinado e vender não é legal. Nós somos ensinados a não falar, desde pequenininho, não fala com ninguém estranho, não. Então, as pessoas, elas têm assim uma repulsa, né, com pessoas que querem vender. Você vai no shopping, às vezes, os vendedores te abordam, aí você fica ali meio chateado, abordando, porque nós fomos criados aqui no nosso país sob uma perspectiva de que venda não é algo legal, e nós não devemos nos vender, não é? Você não fica falando aí do que você faz, não fica falando das suas qualidades, não, porque isso aí não é ético, não é ético. Mas, na verdade, é o contrário. A vida inteira nós nos vendemos. Quando nós estamos lá na nossa tenra infância, nós conseguimos o nosso coleguinha, nós conseguimos esse coleguinha porque nós nos vendemos, nós nos promovemos, nós nos mostramos as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas afinidades. Então, quando nós nos tornamos adolescentes e vamos procurar aí a primeira namorada, o primeiro namorado, nós também nos vendemos. Então, durante toda a nossa vida, nós nos vendemos, nós fazemos o nosso marketing pessoal. Depois que entramos no mercado de trabalho, então, quando nós vamos para uma entrevista, nós precisamos aprender a nos vender nas entrevistas, a vender a nossa qualidade, a vender o nosso conhecimento, a vender a nossa personalidade. Então, nós precisamos gostar de nos promover. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Pessoas ricas são geralmente líderes e todo grande líder é excelente em autopromoção. Para ser um líder, você precisa ter seguidores e pessoas que o apoiem. Portanto, você deve ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros a adotarem as suas ideias. Então, o líder, pessoa próspera, ela precisa aprender a se promover. O líder não tem como ele ser líder se ele não se promove. Então, se promover não é algo feio, não é algo antiético, mas é algo necessário para você poder inspirar, motivar as outras pessoas a adotarem as suas ideias. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas se promovem. Elas se promovem. Promovem as suas qualidades, promovem as suas capacidades, promovem o seu autoconhecimento. Aquilo que ela conhece sobre ela mesma, que nós estudamos aí na aula passada, sobre a inteligência emocional. Então, todo grande líder é excelente em autopromoção. Precisamos nos promover. Até mesmo os presidentes dos países precisam vender. Eles vendem suas ideias o tempo todo para vê-las implementadas. E muito antes disso, se eles não se venderem primeiro, eles não poderão ser eleitos. Então, a eleição é uma grande venda em que o candidato precisa se promover para que as pessoas o conheçam e façam a sua escolha. Em resumo, qualquer líder que não possa ou não consiga se promover não manterá essa posição por muito tempo, seja na política, nos negócios, nos esportes ou até mesmo em casa, como pai e mãe.
Então, nós, em casa, nós somos líderes também. Então, nós temos que nos autopromover para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que ver o pai e a mãe com admiração, por causa das suas qualidades, por causa da sua sabedoria, por causa da sua provisão. Então, é a autopromoção que vai trazer o respeito. Então, dentro da empresa, se você é uma pessoa que não gosta de se promover, às vezes você é muito bom naquilo que você faz, você é excelente, mas pode chegar um outro funcionário que não é tão bom quanto você, é ali um quebra-galho, mas que sabe fazer o seu marketing pessoal, sabe convencer as pessoas, aí chega o momento da promoção, a pessoa que sabe fazer o marketing é promovido, e você, que é um expert na função, fica sem a promoção porque não sabe se promover ou não quer se promover. Então, nós precisamos nos promover a cada dia. Nona situação. Eu sou maior que os meus problemas. Eu trouxe outra figura bíblica aí. Davi. Davi, ele chegou num momento lá em Israel que todo o exército estava paralisado. O gigante Golias estava desafiando todo o exército. E Davi, ele tomou uma atitude e foi lá enfrentar aquele gigante somente com uma funda na mão. Então, ele creu que ele era maior do que os seus problemas. Então, nós precisamos ser maiores do que os nossos problemas. As pessoas de mentalidade rica são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Um problema só é algo que atrapalha quando você não consegue vencê-lo. As pessoas de mentalidade pobre são quase sempre menores do que seus problemas. Por isso, ficam empacadas nele. Então, a pessoa de mentalidade pobre, ela se sente menor do que o seu problema. Vamos dizer que você seja uma pessoa de nível 2. Se o seu problema é um problema de nível 5, é claro que aquele problema vai parecer muito grande para você. Mas se você se aprimorar, se você for ganhando confiança e você, ao longo do tempo, passar para um nível 7, aquele mesmo problema de nível 5 vai se tornar algo facilmente. E no nosso caso aqui, vamos fazer uma aplicação. Quando você chegar lá no final da universidade, você vai estar bem mais capacitado para enfrentar os mesmos problemas que você enfrenta hoje, que você acha que são assim tremendos, né, que são grandiosos, são gigantescos, e você vai estar mais capacitado para superar esses problemas. Então, nós precisamos nos capacitar a cada dia para que os nossos problemas passem a ser coisas menores. Lembra lá da sua adolescência? Que todo problema parecia assim intransponível, né? Sei, de repente você achava que nunca ia casar, você achava que nunca ia conquistar a bonitona lá do bairro, e hoje em dia você pensa assim, pô, se eu tivesse a cabeça de hoje, naquela época, ia ser molezinha para mim, eu ia conseguir realizar o que eu queria. Então é exatamente assim que funciona. Quando você cresce, quando você aumenta o seu nível, os problemas eles vão permanecer no mesmo patamar, só que você vai estar bem acima deles e vai conseguir resolver de uma forma bem tranquila. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre, quando se deparam com problemas, perdem tempo e energia praguejando, se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos
para que ela não volte a surgir. Então declare: eu sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Então, nós crescendo, nós podemos declarar: eu sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema. Então, não adianta ficar ali xingando, reclamando, não adianta nada. Xingar e reclamar não adianta, não vai mudar a situação. Às vezes você trabalha anos do lado de uma pessoa que fica reclamando da empresa, fica xingando o patrão, reclama de tudo, mas não tomou a iniciativa de fazer a matrícula na universidade. Você se matriculou, você convidou a pessoa para estudar também e a pessoa não quis. Então, vai continuar reclamando, vai continuar xingando e não vai sair do lugar. Já os de mentalidade próspera não fogem das adversidades. São pessoas que não fogem dos problemas. Não se esquivam e nem se queixam delas. Assim, se você aprende a lidar com problemas e a superar qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. Nada pode te impedir de alcançar o sucesso. E se nada pode te deter, você não para nunca. E se jamais para, que opções possui na vida? A resposta é todas as opções. Se você não deixa nada te parar, você tem todas as opções na sua vida. Ah, professor, eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, não importa. Se você mudar a sua mente, nada pode te parar. Eu sou um excelente receptor. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Nesse tópico, o autor critica a maneira com que as pessoas não se sentem merecedoras das oportunidades que surgem em suas vidas. Olha, você foi lá, falou com a pessoa, falou do valor da mensalidade da universidade, você falou que é uma vez só na semana, ou às vezes é 100% online, a pessoa vai fazer as atividades todas online, mesmo assim, a pessoa não quer. Pode ser que ela não se sinta merecedora dessa oportunidade. Enquanto os ricos sabem cobrar e principalmente receber dinheiro, quem tem uma mentalidade pobre prefere não tocar no assunto. Quando alguém lhes dá um presente ou um dinheiro, soltam logo que não precisava. Então, as pessoas de mentalidade próspera, elas recebem o presente, né? Ficam satisfeitas, ficam felizes de receber o presente, mas o pobre, ele sempre vai falar que não precisava, quando, na verdade, nós precisamos só agradecer. Toda vez que você receber um presente, toda vez que você receber uma dádiva, diga obrigado. Obrigado, eu recebo. Obrigado. Isso é uma mentalidade positiva. Você vai treinar a sua mente a receber. Sabe, aquela pessoa que é má recebedora, as pessoas acabam percebendo que ela não gosta de receber e acabam não dando as coisas para ela. Sabe, às vezes até uma coisa usada em boa condição, sabe? Sei lá, um eletrodoméstico bom, um conhecido teu, trocou a televisão, quer te dar uma televisão que ele tinha lá, ele comprou uma de 60 polegadas, quer te dar de 43 polegadas. Mas se ele achar que você é orgulhoso e não quer receber, ele não vai te dar. Então, você precisa aprender a receber. Receba e diga obrigado. Muitos até devolvem ou se recusam a receber.
Se você é um receptor ruim, é assim que você age em todas as áreas da sua vida. A boa notícia é que quando você se torna um excelente receptor, você fica assim em todos os aspectos, aberto a aceitar tudo o que Deus tem para lhe oferecer em todas as áreas da sua vida. Então, aceite presente, aceite de boa fé, aprenda a receber, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de vender. Eu conheço pessoas que vendem aí cosméticos, né? E na hora de cobrar é uma dificuldade muito grande, porque não se sente merecedor. Vou estar incomodando as pessoas. Não. Se você vendeu, é normal que você receba. É normal que você cobre. É claro, aquela cobrança com ética, não é? Perdão. Às vezes as pessoas até esquecem que precisam pagar. Esquece, a pessoa esquece. Você cobrando, você está lembrando a pessoa e a pessoa vai te pagar. A única coisa que você precisa lembrar é continuar dizendo obrigado sempre que receber uma bênção. Então, diga obrigado e receba essa bênção. Arquivo número 11. Eu prefiro ser remunerado pelos meus resultados. Isso aqui é muito pessoal que trabalha com vendas, né? Pessoa de mentalidade próspera trabalha muito com venda. O pessoal que trabalha com venda, ele tem essa mentalidade próspera. Ele trabalha pelos seus resultados, são remunerados pelos seus resultados. Então, são pessoas que se esforçam muito, são pessoas que se dedicam muito ao que fazem, né? E sabem que serão remunerados de acordo com o resultado. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Então, isso aqui é a maioria das pessoas que trabalham, elas preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Então, dentro das empresas, tem até dois tipos de vendedor. Tem o vendedor que trabalha pelos resultados e tem o vendedor que vai ter aquele pagamento mensal lá já certinho. Então, as pessoas de mentalidade próspera preferem trabalhar por seus resultados. Sabe que vai ganhar muito mais, mas também vai se dedicar muito mais para que ganhe mais. Já aquele que é remunerado pelo tempo, pelas 8 horas de trabalho, ele vai fazer ali um servicinho mais ou menos, porque sabe que vai ter no final do mês o seu pagamento, né? Da mesma forma, se vender muito ou se vender pouco, o salário dele vai estar lá garantido. Pode ser que ele seja demitido daqui a um tempo, mas naquele mês ali ele vai ter o dinheiro garantido. As pessoas pobres pensam em trocar tempo por dinheiro. O problema com essa estratégia é que quase sempre o tempo é limitado. Portanto, eles acabam quebrando a regra da riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para a sua renda. Então, quando nós trabalhamos por hora, por carga horária, no máximo que nós conseguimos ali 10 horas por dia, 12 horas no máximo, então vai estabelecer um teto para a nossa renda. Então, por isso que eu falei que o empreendedor, aquele que empreende, sabe administrar, ele vai colocar outras pessoas para trabalhar no lugar dele, porque vamos dizer que a empresa dele possa trabalhar ali, tem, por exemplo, lanchonetes, que abrem cedo e ficam funcionando até de madrugada, e fecha ali 5 horas da manhã, e quando dá 9 horas da manhã já estão abertas novamente. Será que o dono da empresa teria como trabalhar toda essa carga horária? Obviamente que não. Então, ele entende que ele precisa colocar outras pessoas para trabalhar no seu lugar, para que ele possa ter a sua empresa
gerando uma renda passiva para ele. Seu tempo é limitado. Você nunca vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas em um dia. Os ricos compreendem isso e usam as alavancas para ganhar dinheiro em grande escala, de múltiplas fontes, mesmo quando estão dormindo. Sua riqueza depende diretamente do desempenho de sua equipe e de suas empresas. Assim, ele está sempre motivado a melhorar um pouco mais a cada dia. Então, quando ele está dormindo, a sua equipe está trabalhando, a sua empresa está se movimentando e ele está ganhando dinheiro. Então, é inteligência financeira. Doze. Eu posso ter os dois. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Lembra daquele dilema do jovem? Será que eu caso ou compro um carro? Já ouviram falar dessa história? A pessoa de mentalidade próspera, ele vai alcançar os dois. Vai casar, vai comprar o carro. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Você quer uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para passar com a sua família? Mentalidade próspera diz ambos. Você quer negócios, quer fazer negócios ou se divertir? Ambos. Você quer dinheiro ou uma vida significativa, que tem algum significado? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que você ama? Ambos. Então, pessoas de mentalidade próspera, eles vão fazer as duas coisas. Ah, mas não é possível. Sim, é possível sim. Você vai ter a sua carreira, mas vai ter tempo também para ficar com a sua família. Você vai ter tempo para fazer negócios, vai ter o tempo para se divertir. Você vai ter dinheiro e vai ter uma vida com significado. Você pretende enriquecer e faz o trabalho que você ama. Então, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas de mentalidade pobre é que dizem, posso ter uma coisa ou outra. Os ricos escolhem duas coisas. Eles entendem e, com um pouco de criatividade, podem imaginar uma maneira de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se deparar com uma situação ou uma coisa ou outra, a pergunta-chave a ser feita é: como posso ter as duas coisas? Lembra lá do começo, quando nós vimos aquele slide lá? E não posso comprar isso, e o outro, como posso comprar isso? É a mesma questão aqui. Só posso ter uma coisa. E o outro, como posso ter as duas coisas? Esse questionamento vai mudar sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Então, quando nós saímos da escassez e da limitação e colocamos o nosso cérebro para trabalhar, para pensar numa forma de como nós podemos ter as duas coisas, as coisas começam a prosperar e acontecer na nossa vida. Mas é preciso que nós tomemos a decisão. 13º, eu me concentro no meu patrimônio. Então, pessoas de mentalidade pobre pensam no seu patrimônio, não só no seu salário mensal. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Quem busca a independência financeira tem como objetivo formar um patrimônio líquido tão grande que, ao ser investido, dispense a pessoa de trabalhar pelo resto da vida, a não ser que queira. Então,
a pessoa juntou tanto dinheiro, fez um patrimônio líquido tão grande, que quando investe aquilo ali, se ela não quiser trabalhar mais, ela não é obrigada, ela vai trabalhar se quiser. É o caso do investidor chamado Warren Buffett. Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, se não for o maior. Então, Warren Buffett ele sempre teve uma vida simples, uma vida moderada. Ele viveu 20 anos na mesma casa, quando ele começou a investir, ele não era tão jovem assim. E depois que ele se tornar milionário, ele ainda dirigiu o mesmo carro por 10 anos. Então, no período em que ele estava investindo, ele dirigiu o mesmo carro por 10 anos e morou na mesma casa por 20 anos. E agora que ele está com 90 anos, né, ele é bilionário, um dos maiores investidores do mundo. E ele continua trabalhando, porque é uma opção dele continuar fazendo o que ele ama. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio, e não a renda. Sempre foi e sempre será assim. Enquanto os ricos estão de olho nisso, as pessoas de mentalidade pobre olham apenas para o salário e para os benefícios que vão ganhar todo mês para pagar o crediário, por exemplo, das Casas Bahia. Então, a pessoa de mentalidade pobre, ela não está pensando no seu patrimônio, ela está pensando no salário mensal e pior ainda, né? Nos benefícios. Tem vale transporte, tem ticket de refeição, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo. Então, se pegam tanto nesses pormenores e não pensam em abrir a sua própria empresa, né, para que possam alavancar a sua renda e construir um patrimônio. E pensam só lá no seu carnê das Casas Bahia. Então, é algo muito complicado. Nós precisamos nos concentrar no nosso patrimônio. Qual é o nosso patrimônio? Décimo quarto. Falta pouco agora, são 17. Os ricos administram bem o dinheiro. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. O autor nos ensina que antes de gerir uma grande fortuna, é preciso adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Olha só, é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Antes de gerir uma grande fortuna, é preciso adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Então, aquela questão dos R$50 que eu sempre falo, é para que você gere o hábito de administrar R$50. Não é possível que você não tenha R$50 por mês para você fazer um investimento. Eu lembro da época que eu achava também que não dava. E eu fui a cada dia conseguindo juntar esse dinheiro para poder fazer os meus investimentos. Então, é uma questão de hábito, né? Lembre-se, somos criaturas de hábito. O hábito nós vamos desenvolvendo com o tempo. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Então, vai juntando aquele dinheirinho lá. Em pouco tempo, você vai ver quanto dinheiro você vai ter lá e nem vai perceber. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar duro para mim. As pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas.
As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. O autor afirma que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Mas para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. É aquela história, o sujeito é empreendedor, ele abre a empresa dele e ele vai cair dentro, ele vai trabalhar muito naquela empresa, mas temporariamente, porque depois de um tempo, quando as coisas estiverem bem encaminhadas, ele vai colocar um administrador para trabalhar no lugar dele, ele vai se dedicar a outro empreendimento. Então, é a situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. O sujeito pode abrir a empresa dele, mas se não mudar a mentalidade, ele vai ser funcionário da própria empresa. Isso aí não é ser empreendedor. Isso aí não é saber administrar. Se você tem uma empresa e se no dia que você não vai, para tudo, trava tudo, ninguém consegue fazer nada, você não tem uma mente próspera. Você está sendo simplesmente um funcionário da sua própria empresa. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa, somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre, tão rápido quanto possível. XVI. Quem é rico supera o medo. Eu coloquei aí esse pessoal saltando do penhasco aí de paraquedas. Quem tem a mentalidade próspera supera o medo. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. É claro que qualquer pessoa tem medo de investir tudo o que já juntou na vida para arriscar em um negócio. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. Então, se você tem uma meta na vida de ficar rico, você não pode ficar paralisado pelo medo. Muita gente que eu conheço, né? E servidor público, eu conheço muito servidor público, a pessoa já conseguiu juntar um bom dinheiro, mas tem medo de abrir uma empresa, né? Tem medo de empreender, porque tem medo de perder esse dinheiro. Então, a pessoa não faz o que quer, tem o sonho de realizar alguma coisa, mas não faz com medo de dar errado. E tudo nessa vida pode dar errado. Nós vemos aí, tem vários governos, o próprio governo do estado do Rio aqui, ficou alguns meses sem pagar o seu funcionalismo. Então, tudo pode dar errado. Mas você tem que arriscar. Não pode ficar paralisado pelo medo. 17ª e última situação. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. É aquela questão da educação continuada. Não existe mais aquela história, eu sempre falo isso, de terminei o ensino médio, terminei a faculdade, agora acabou. Terminei a pós-graduação, agora acabou. Fiz mestrado, acabou. Não, a educação hoje em dia ela é continuada. Você vai fazer o seu ensino médio, vai fazer a faculdade, vai ter que fazer a pós-graduação,
vai ter que fazer um mestrado, buscar um doutorado, e assim vai. As pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. Ninguém nasce um gênio das finanças. Cada pessoa rica aprendeu a ganhar no jogo do dinheiro. Lembre-se do lema: se eles puderem, eu também posso. Enriquecer não é apenas ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. É a pessoa que você se torna do ponto de vista do caráter e mentalmente para atingir esse objetivo. Então, se eles podem, nós também podemos. Você também pode. Se você estudar, se você se aprimorar, se você aprender a jogar o jogo do dinheiro, você também pode alcançar essa mentalidade vencedora, essa mentalidade próspera. Cabe a você a continuar estudando, a continuar buscando. Sabe? Nós precisamos ir atrás, porque ninguém vai trazer nada para a gente de mão beijada. Ninguém vai nos ensinar nada de graça. Eu, quando fui fazer meu curso de finanças, eu fui fazer o curso de finanças com um dos coaches mais caros que tem aqui no nosso país. Ele estava abrindo uma turma e eu entrei naquele curso. Eu paguei quase R$ 5.000 por aquele curso. Mas eu decidi que ia fazer aquele curso. Busquei lá toda a renda que eu podia, busquei cartão de crédito, fiz o que eu podia, mas eu aprendi. E aquele aprendizado mudou a minha vida. Então, nós podemos aprender também. Nós podemos, a cada dia, estar nos aprimorando. Segundo o autor, a maneira mais rápida de ficar e se manter rico é trabalhar em seu próprio desenvolvimento. A ideia é que você melhore para se tornar uma pessoa de sucesso. Seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Seus resultados são os frutos. Você precisa procurar o seu próprio desenvolvimento. É não parar nunca. É estudar sempre. Eu estou sempre estudando. Eu estou sempre buscando algo diferente. Até porque as situações mudam. Quando eu comecei a estudar finanças, o Tesouro Direto era uma maravilha, estava com o rendimento lá em cima. CDB estava com o rendimento lá em cima. As coisas mudaram agora. Nós tivemos que buscar outros caminhos, fundos imobiliários, fundos de investimento, porque as coisas mudaram, a taxa Selic está baixinha. As ações, nós precisamos aprender para poder trabalhar com ações, e tudo isso demanda estudo. Não podemos sair investindo nosso dinheiro de qualquer jeito. Milhares de pessoas perderam dinheiro agora com essa pandemia, porque estavam investindo na Bolsa de Valores, porque virou modinha na internet. Então, investiram lá sem estudar, sem buscar conhecimento, e acabaram perdendo dinheiro. Então, precisamos nos desenvolver a cada dia. Então, a cada dia que você busca um autodesenvolvimento, você melhora e você vai conseguir resultados assim extraordinários. Então, acredite em você. Acredite que você pode. Acredite que você consegue. Conclusão. A essência da transformação não é apenas sobre você. Tem a ver com todo o nosso mundo. E não é mais do que um reflexo das pessoas que o constroem. Quando cada indivíduo melhora seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta aumenta. Do medo à coragem, do ódio ao amor, da escassez à prosperidade para todos. Portanto, cabe a cada um de nós nos aprimorar para poder adicionar luz a esse mundo. Então, se aprimore, busque, aprenda, pratique. E não adianta também só você aprender e não praticar.
Aquele que sabe e não pratica, ele é pior do que o que não sabe. Então, você precisa aprender e praticar, colocar em prática na sua vida. Sabe? Não importa se os outros não vão querer saber. Olha, eu perdi as contas de quantas pessoas eu convidei para participar daquele curso comigo. Quantas pessoas eu incentivei para estar buscando aprendizado, buscando conhecimento também. E pouquíssimas, raríssimas pessoas quiseram buscar aquele conhecimento. Então, faça a sua parte. Não fique olhando para os outros. Cada um sabe de si. É a autorresponsabilidade. Se você quer que o mundo se torne um lugar melhor, você pode ser melhor. É por isso que T. Harv Eker acredita que é nossa obrigação crescer em todo o potencial para criar abundância e sucesso em nossas vidas. Dessa forma, seremos capazes de ajudar os outros e contribuir para o mundo de uma forma positiva. Muito bem, pessoal. Esse é um conteúdo assim que foi um divisor de águas na minha vida. E como nós iniciamos falando, não adianta nós ganharmos muito dinheiro sem mudar a nossa mente primeiro. Não adianta a gente querer abraçar o mundo se a nossa mente é uma mente pequena. Então, nós precisamos nos aprimorar, ampliar a nossa mente, ampliar o nosso conhecimento, ampliar, mudar o nosso mindset, né? Ter um mindset de crescimento, uma programação mental de crescimento, que é aquela programação que beneficia aqueles que se esforçam, né? Aqueles que se dedicam. Todos os que se esforçam e se dedicam são premiados, né? E conseguem alcançar assim, coisas espetaculares. Espetaculares. E vocês têm esse mindset, porque vocês estão estudando, vocês estão se aprimorando, vocês estão se melhorando a cada dia. Então, dou os parabéns mais aí para vocês, sempre dou os parabéns para vocês, porque vocês são extraordinários, vocês são diferenciados. Então, espero que esse conteúdo aí faça diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. Eu vou salvar aqui, vou parar a gravação, vou salvar, e se ficar boa a gravação, eu vou compartilhar lá no grupo para que vocês possam estar estudando esses tópicos que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Vou parar a gravação agora